paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o pastor Leiton Reis, pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Cidade Maravilha. Estamos aqui nessa tarde para podermos falar acerca de dois tipos de salvação eternas e dois tipos de pecado que durante anos, irmãos, está sendo pregado, tem sido anunciado, e nós vamos estar aqui esclarecendo sobre dois tipos de salvação eterna e sobre dois tipos de pecado a qual está no nosso meio até o dia de hoje. Nosso obreiro Hector estará conosco aqui também, participando desse esclarecimento, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. E aí, está pronto? Vamos aí poder passar esse conteúdo da palavra de Deus para nossos amados irmãos, que esse assunto ele já vem sendo debatido há bastante tempo sobre o pecado genético, o pecado prático, sobre a salvação que é eterna e a salvação que o salvo pode perdê-la, pelos nossos irmãos calvinistas que defendem que o salvo é salvo uma vez e não perde mais, e os nossos irmãos arminianos que dizem que o salvo perde a salvação sim, mas só que tem uma salvação que Cristo já nos deu e nós não perdemos, e tem outra salvação que é para ir para a eternidade, que se nós não vigiarmos e não perseverarmos até o fim, nós iremos perder. Então vai ser uma boa, porque nós vamos falar sobre dois tipos de salvação eterna e dois tipos de pecado, que é o pecado prático e o pecado genético. E nada melhor do que abrirmos em Romanos, capítulo de número 5, versículo 18 e versículo 19. Por favor, nos acompanhe aí. Louvado seja Deus. É uma tarde maravilhosa, irmão, em que nós vamos daqui, pela palavra de Deus, estar esclarecendo esse assunto que no nosso meio evangélico, durante anos ou até vezes séculos, está sendo muito conturbado as explicações. Então, peço, irmão, que confira conosco aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 18 e 19. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem todos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos foram feitos justos. Uma leitura maravilhosa para um tema em que muitos anos é um tema até que muitos acham polêmico, porque não tínhamos os versículos certos para explicar da maneira correta. Nós vemos aqui que nós lemos que falando sobre dois tipos de pecado, né? E dois tipos de homens também, um que introduz o pecado e o outro que tira o pecado. Adão, o nosso pai terreno, o nosso pai na carne, ele recebeu a incumbência por Deus de povoar a terra e de multiplicar, e assim Deus deu a missão para Adão para fazer o que? Homens santos, mulheres santas, porque Deus disse na sua palavra em Gênesis que o homem foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Então estava na mão de Adão procriar uma geração santa, mas Adão não deu ouvido à voz de Deus. Adão, dando ouvido à voz da sua mulher, come do fruto e coloca todos os homens debaixo do pecado. É por isso que está escrito que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não é, irmão Wellington? Verdade. O nosso pai terreno, Adão, ele recebeu, como nosso pastor colocou perfeitamente, a incumbência de Deus de poder procriar filhos perfeitos e santos. Mas quando ele comete o pecado, agora Deus vai dizer para Adão: por causa de você, maldita é toda a terra. Então nós, seres humanos, que somos descendência de Adão, recebemos essa maldição sobre nós. Mas ao decorrer do nosso estudo,
nós vamos esclarecer aonde que foi o fim desse pecado, dessa maldição que Adão colocou em nós. Falou bem, Breno. Falou bem, porque nós falamos a primeira parte, nós citamos aqui agora o primeiro homem que mudou, irmãos. Ele mudou o destino de toda a humanidade ao cometer o pecado. E esse homem é o nosso pai Adão. Agora, nós vamos falar aqui desse segundo homem que mudou o destino da humanidade. E esse homem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Deus, quando Adão pecou, e Deus ele fez uma reunião no jardim, e ele disse assim: da tua semente, dizendo para Eva, sairá uma semente, e ela esmagará a cabeça da serpente, e a serpente ferirá o seu calcanhar. No jardim do Éden, Deus predestinou toda a raça humana que iria salvar de novo, que iriam ligar de novo a si próprio. Deus falou no jardim do Éden que iria resgatar a humanidade de volta, aquilo que Adão fez a gente cair, aquilo que ele nos fez entrar na maldição. Deus prometeu: eu vou reconciliar vocês de volta comigo. Então, há uma diferença porque Jesus, na sua missão, ele veio resgatar toda a humanidade de uma só vez. Ele veio aniquilar o pecado adâmico de uma só vez. Mas está havendo uma grande confusão no nosso meio hoje, porque pegam que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pregam e ensinam isso, dizendo que ele levou todos os nossos pecados, sendo que ele levou o pecado genético de Adão. É essa confusão que nós queremos desfazer aqui hoje. Por quê? Porque nós vamos pegar texto aqui e contexto mostrando o pecado genético e mostrando o que é pecado prático. Quando João Batista fala no Evangelho de João capítulo 1, versículo de número 29, dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Qual o pecado que foi colocado sobre todos os homens? O pecado de Adão, o pecado genético. Então todos nós fomos levados cativo, preso por causa do pecado genético de Adão. Então, agora Deus, provendo uma coisa melhor para nós, enviou o seu filho para condenar esse pecado e nos dar novamente o direito de poder, irmão, escolher querer pecar ou querer permanecermos santos. Ou seja, então, de Adão até Jesus, todos nasciam no pecado, todos foram feitos pecadores. Mas de Jesus para cá, após a sua morte e a sua ressurreição, todos nós nascemos agora da genética de Cristo. Ou seja, foi o que João Batista ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi mérito meu, não foi mérito teu, mas Deus nos amou. E através desse amor, ele falou assim: agora eu vou dar o livre direito de escolha para eles escolherem se querem me servir ou não. Não vai ter mais influência desse pecado na vida deles. E eu tenho um texto bíblico, eu quero que você confere comigo aí, em Romanos capítulo de número 6. É interessante essa fala. Vamos comigo aí, Romanos capítulo 6, versículo de número 6. Por favor, vai mostrar uma coisa interessante. Diz assim, o versículo 6: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Olha só que versículo tremendo. Lá no Calvário, o nosso velho homem foi com ele crucificado lá no Calvário. Então, o que nós vamos ver aqui agora? Que eu estou livre para tomar minhas decisões, se eu quero servir a Deus ou se eu quero continuar pecando. Mas não é mais por causa de influência, não é por causa mais pela natureza adâmica, não, irmãos.
E isso nós vamos ver daqui a pouco, mostrar para vocês aqui que essa natureza, ela foi totalmente dissipada. O senhor tem a dizer alguma coisa a esse respeito? É interessante a fala que o Senhor colocou perfeitamente, que depois da crucificação e ressurreição de Cristo, nós fomos regenerados, nós fomos de novo gerados, nós nascemos de novo. Através da crucificação de Jesus, teve um novo nascimento. E não pode ficar só nas nossas palavras, tem que ter um amparo da Escritura. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo de número 3, você que pode, por favor, com gentileza, abra sua Bíblia conosco. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não foi pela minha boca confessando Jesus como Salvador que Ele me gerou, foi pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando Deus ressuscitou Jesus Cristo, nós fomos gerados de novo, nós fomos feitos nova criatura. A criatura que tinha a herança do seu pai terreno Adão, agora passou para uma nova geração, o qual agora a genética de Jesus Cristo. Nós recebemos a genética de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, que saiu o primeiro Adão e entrou o segundo Adão. E o primeiro Adão, essa fala é muito interessante, que o primeiro Adão, o apóstolo Paulo chama de terreno, e o segundo Adão, o apóstolo Paulo chama de celestial. Então nós vemos isso, que sendo o primeiro Adão nosso pai, vai nos mostrar com essa fala do apóstolo Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, que Jesus veio substituir o primeiro pai terreno, e ele se colocou como segundo pai, ou seja, o primeiro pai nos gerou no pecado, o segundo pai, que é Jesus Cristo, nos gerou agora em santificação e honra. Então, os textos bíblicos que o senhor acabou de ler agora em 1 Pedro e o texto de Romanos capítulo 6, versículo 6, vai mostrar o quê? Que o velho homem foi com ele crucificado, não tem como mais voltar. E durante muitos anos, meus queridos, muitos anos, o que nós pregamos em nossas igrejas? Eu preguei errado, durante muitos anos, porque também eu aprendi errado. Porque é colocado que se o homem for tentado pelo adultério, for tentado pela mentira, vigia, porque o velho homem pode voltar. Mas esse velho homem que está sendo colocado em Romanos 6,6 é o velho homem da genética adâmica. Não tem como esse velho homem voltar. Por quê? Porque esse velho homem nós recebemos através de Adão, mas agora através de Cristo nós recebemos um novo homem, não da semente corruptível, mas da incorruptível, para a glória de Deus Pai. Então, o que eu quero colocar aqui para nós entendermos é que quando você comete um pecado, não foi o velho homem que ressuscitou. Quando você comete um adultério, uma mentira, um roubo, não é o velho homem que ressuscitou em você, mas simplesmente você não vigiou e veio a praticar. Quer ver um exemplo disso? Minha mãe, já é falecida, Deus a tenha, graças a Deus que ela morreu com Cristo. Ela não pode voltar hoje e bater na minha porta simplesmente porque ela resolveu se levantar lá por causa de um ato que eu cometi. Não vai voltar mais. É minha mãe, mas ela não vai voltar mais. Assim, todas as pessoas que foram sepultadas só vão ressuscitar, uma, pelo poder de Deus, e no dia da ressurreição da igreja, quem morreu em Cristo. Ou no juízo final, que vai ser onde todos vão ter que ressuscitar para prestar contas ao Senhor. Então, o nosso velho homem que foi crucificado com Cristo e que morreu na cruz, não tem como ressuscitar o homem Adão. Por quê? Porque Adão não vive mais. Adão já foi de uma vez por todas, esquecido ou dissipado dessa terra. Mas agora, nós vamos pegar texto aqui, eu queria que o nosso obreiro abrisse para nós aí, texto que vai mostrar da genética adâmica primeiro, e depois vamos mostrar texto que vai falar sobre o pecado prático. Vamos lá, pecado genético e pecado prático. Vai começar pelo qual tipo de pecado? Vamos estar aqui compartilhando com nossos irmãos. Primeiramente, pastor, no livro de Romanos ainda,
no capítulo de número 8, no versículo de número 31, porque essa fala que o nosso velho homem foi com ele crucificado e o corpo do pecado foi desfeito, ela é muito interessante porque o apóstolo Paulo escreve no capítulo 8, versículo 31, o cântico de vitória, Deus é por nós. Ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode nos separar daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Nada pode nos separar do amor de Deus, com o que Ele nos amou, enviando o Seu Filho, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, para nos reconciliar consigo mesmo. Ninguém pode fazer esse amor com que Ele nos amou ser destruído, ser selado. Como o Senhor colocou em Romanos 6,6, o velho Adão não tem como ressuscitar. Ele já está morto, já acabou. Esse amor da cruz do Calvário, ninguém pode nos separar. Mas mais à frente nós vamos ver que para morar na eternidade com Deus, o pecado ele separa o homem de ir para a eternidade, mas pela obra que Cristo consumou na cruz, ninguém pode separar, mas para morar na eternidade com Deus, o pecado nos separa. Então, esse é o primeiro tipo de salvação eterna, então. Primeiro tipo. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo selou uma redenção eterna, uma salvação eterna. E aí então, o Senhor vai mostrar para a gente aí os versículos, alguns versículos que vai mostrar a salvação da genética adâmica para nós. Adâmica e a adâmica que é primeiro, pela graça, isso. que foi essa graça que Jesus Cristo veio trazer, o favor imerecido foi esse, mas agora também eu e você que está nos ouvindo tem que perseverar em santidade e em justiça diante de Deus para podermos ser arrebatados no dia do arrebatamento. Então o Senhor vai estar dando primeiro então a parte da salvação da genética adâmica e depois o Senhor vai provar para a gente na Bíblia aqui que a salvação prática agora, a salvação do pecado prático é conosco. É conosco, está escrito. Da genética foi ele, não tem como voltar atrás. Então aí se enquadra, então, salvo uma vez, salvo para sempre. Da genética adâmica. Isso aí não foi mérito nosso, foi pela graça. E foi uma vez efetuada e ninguém pode nos separar disso. Mas agora de ir para o céu é por você, é por mim e por você, através da prática da palavra. Então, nós vamos estar separando, aqui no começo nós falamos aqui, que é mostrar para vocês dois tipos de salvação eterna. Então, o primeiro tipo de salvação eterna, que nós vamos ler agora aqui, é da genética adâmica. É isso que quer dizer, salvo uma vez, salvo para sempre. Da genética adâmica não tem mais como voltar. Adão não vai voltar de novo para poder assumir ou protagonizar uma outra vertente para morrermos de novo. Não vai ter como. Então, o primeiro tipo de salvação eterna é da genética adâmica, do pecado adâmico. E ele vai estar lendo agora, o primeiro vai estar lendo agora. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus capítulo 9, versículo 2. Irmão, confira conosco aí. Esse assunto é muito interessante. Está abrindo o nosso entendimento a respeito de tanta coisa que no passado parecia que nós não conseguiríamos enxergar. O que é pecado genético e o que é pecado prático.
São duas coisas totalmente diferentes. Agora, depois da ressurreição, nenhum de nós nasceu mais pecadores. Então, irmãos, nós somos santos, mas vigiando para não pecar. Foi por isso que o Senhor Jesus disse assim, ó: vigiai e orai para não cair em tentação. Porque se Ele manda vigiar e orar para não cair, nós estamos caídos ou estamos de pé? Então, é uma nossa meditação. Agora vai estar sendo lida aqui a respeito da genética adâmica que foi cortada, irmãos. Ela foi aniquilada no nosso meio. Vou estar lendo a partir do versículo 11. Qual capítulo? Capítulo 9 de Hebreus, versículo 11 e 12. Pode ler para ganhar tempo. Diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homens, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Eterna salvação. Já de ir para o céu? Não, porque onde nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 18, vai dizer que pela ofensa de Adão, veio um juízo de condenação sobre todos os homens, sobre toda a raça humana. Mas agora Cristo oferecendo esse sacrifício, oferecendo a sua própria vida, Deus oferecendo o seu cordeiro para morrer por nós, Ele nos tirou desta condenação e nos absorveu eternamente. Esse pecado adâmico não tem como mais voltar. Então, esse é o primeiro tipo de salvação eterna que está concluído em Hebreus capítulo 9, versículo 12. O primeiro tipo de salvação eterna é a salvação do pecado adâmico. Ninguém mais, irmão, ninguém mais está condenado nesse pecado. A ira de Deus que estava contra nós, Jesus abrandou. Agora, ele vai estar lendo ali o resto do versículo e vai mostrar. E depois vamos falar sobre o pecado prático, a salvação do pecado prático. Mas continua aí a genética. Em Hebreus mesmo ainda, no capítulo 9, versículo 26, vai dizer assim: de outra maneira, necessário me fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus Cristo se manifestou em carne para aniquilar. Aniquilar é desfazer, acabar, destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O pecado genético de Adão, que me fazia maldito, que nos fazia maldito, Jesus Cristo aniquilou na cruz essa maldição que habitava em nós. E aniquilar também diz tornar sem efeito nenhum, anular. Então, olha o que está escrito aí: ele aniquilou o pecado adâmico de uma vez por todas. Jesus, irmãos, não veio levar o pecado prático. O pecado prático, adultério, prostituição, impureza, mentira, contenda, ele não veio levar. Esse pecado nós temos que confessar e deixar. O sábio Salomão disse bem claro: o que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, qual o pecado que Jesus aniquilou? Hebreus capítulo 9, versículo número 26, está dizendo bem claro: esse pecado genético, ele aniquilou, acabou, mas o pecado prático não. Hebreu vai dizer também o que, irmãos? Somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Se ele nos rodeia, não está em nós o pecado prático. É por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas capítulo 5, no versículo 19 em diante, que as obras da carne são manifestas. A quais são? Impureza, lascívia, contenda. Irmãos, são cerca de 17 itens só nesses versículos 19 e 20. São cerca de 17 itens que vai mostrar que quem pratica as obras da carne não vai herdar
herdar o reino de Deus. Então, estamos colocando você 2 tipos de salvação eterna. Uma é da genética adâmica e outra é que você tem que negar aquilo que é de errado para poder herdar a salvação. Vamos falar alguns versículos para você ainda da genética adâmica. Vamos lá, Uberuel. Vamos conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 15. Atos 10, versículo de número 15. Confere aí, por favor. É interessante. Olha como Deus está clareando, esclarecendo, irmãos, para nós um assunto que durante muitos anos parecia impossível de se resolver. Porque o que foi colocado é que mesmo nós sendo servos de Deus, mesmo nós já recebemos já a santificação por Cristo na cruz do Calvário, continuamos sendo os pecadores, e não é verdade. Como vamos chamar de adúltero se eu não adulterar? Como vamos chamar de mentiroso se eu não mentir? Então, você se torna pecador quando você pratica o pecado, mas da genética adâmica não somos mais pecadores. Desse pecado, ele já nos limpou. Confere conosco aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 15, que diz assim: e segunda vez lhe disse a voz: não faças tu, pecador, ao que Deus purificou. E no versículo de número 28, ele vai dizer assim, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame pecador ou imundo. Deus mostrou-me que a nenhum homem. A visão que Deus deu para Pedro está relacionada diretamente a Cornélio, e Cornélio não era judeu, Cornélio era gentil. Só que Pedro vai falar que Pedro vai falar que os outros povos, a não ser os judeus, era imundo, era pecador, mas Deus vai falar: não fala você que é pecador aquilo que eu purifiquei. Não, mas é interessante que Cornélio ainda não tinha aceitado Jesus. Interessante que Cornélio ainda carecia ser batizado nas águas. E o interessante, aonde que Deus purificou todos os homens, incluindo Cornélio, sendo que Cornélio ainda não tinha sido batizado e nem tinha aceitado ainda o Evangelho de Cristo. Vamos conferir a Escritura. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, vai provar isso e aonde foi que isso aconteceu. Tremendo, hein? Tito capítulo 3, carta de Paulo a Tito, versículo de número 4 até o versículo 6. Tito, louvado seja Deus. Tito quanto? Tito 3, versículo 4 ao 6, que diz assim: pode ler. mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, meu Deus, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Para um pouquinho. Então quer dizer que o homem não se tornou justo quando aceitou Jesus, não? Não. Continua lendo então. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos salvou. Que salvação é essa? Do pecado adâmico, porque nós não estamos no céu já. Estamos aqui ainda, nós estamos aqui na terra. Então quer dizer, está comprovando que o primeiro tipo de salvação eterna é da genética adâmica. Isso aí. Isso está provando bem claro para nós então. Claramente. Então quer dizer que nós fomos regenerados. Não é quando alguém aceita Jesus e nem passa pelas águas. Foi na cruz do Calvário, porque se fosse quando eu aceito a Jesus, vai contradizer o texto, porque o texto está dizendo no versículo 5,
não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós através de Jesus Cristo, através da crucificação. Ele tirou essa maldição que habitava em nós, Ele nos salvou dessa condenação que nós já estávamos condenados. Por isso que diz, pela graça sois salvos. Pela graça Ele nos salvou sem obra nossa, mas não é para ir para o céu. Não confunda salvação pela graça com salvação pelas obras. Pela graça é genética, pelas obras é para ir morar no céu. Então, gente, olha só, está muito claro sobre dois tipos de salvação eterna, porque a salvação da genética não tem como perder mais. Nós somos santos, as crianças que nascem santas, só que elas vão ter o direito de escolher se querem permanecer em santidade. Gente, isto é muito forte, isto é muito tremendo. Anota aí, você tem a possibilidade agora de você aprender o que é certo. Vamos lá, mais alguns versículos. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Rapidamente, esse texto já foi bastante citado por nós aqui, mas é de suma importância a gente analisar esse texto. Evangelho de João. Esse texto ele é muito rico. Capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado